Oeste com elas, a entrevista 11h35 agora. Abril Vermelho, do Movimento do Sem Terra, o MST, intensifica invasões. A gente conversa agora com o deputado federal Pedro Lupion, do Progressistas do Paraná, líder da bancada ruralista, presidente da Frente Agropecuária, para falar sobre o combate às invasões criminosas de terras privadas e sobre o que vem sendo feito ou não para fortalecer o setor produtivo agrícola do país. Tudo bem, deputado? Obrigada. Bem-vindo à Revista Oeste. Eu que agradeço muito o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. Excelente oportunidade para a gente conversar, né, com as famílias brasileiras e mostrar a realidade do que está acontecendo nesse governo em relação a essas invasões. É uma grande oportunidade. Como está sendo esse mês de abril que o MST usa como data de pretexto para protestos contra o combate às invasões violentas e criminosas de propriedades privadas? Vamos lá, eles prenunciam sempre que o abril será o mês de protestos. Para esse ano parece que é o dia 14 de abril, que está marcado para ter um grande número de invasões. Mas o que nos causa a maior estranheza e o maior assombro é que fazer invasões num governo em que eles mandam em boa parte desse governo não tem o mínimo sentido, né? Eles estão dentro dos ministérios, boa parte das diretorias do Ministério do Desenvolvimento Agrário são do MST, o INCRA. Boa parte do INCRA está ocupado pelo MST, a presidência da CONAB está com o MST, eles participam de agendas presidenciais dia sim, dia não, inclusive foram na última viagem ao Japão, junto com o presidente da República, avião presidencial e tudo isso. Então, estão reclamando do quê, né? Fica sempre aquela certeza de que nunca foi por reforma agrária, sempre foi por política. Deputado, obrigada pela sua presença, tema super relevante. Vocês têm alguma estimativa de como que tem sido as invasões desde que o Lula assumiu? Porque, pela nossa percepção, tem multiplicado, né? E também a gente vê que tem toda essa dificuldade de combater isso nesse governo. Veja, no governo Bolsonaro a gente praticamente não teve invasões, né? Primeiro que tinham a certeza de que não haveria impunidade, né, que invasores seriam punidos e seriam evitadas essas invasões. No governo Lula, já no primeiro ano, foi quase o dobro do que tinha sido no governo Bolsonaro inteiro, né? E esse número continua crescendo exponencialmente e tem acontecido isso sempre dessa maneira porque eles agora têm o apoio, né? É importante entender o cerne da questão, o que foi feito pelo governo para vencer as barreiras legais, né, e principalmente nos vencer no Congresso, porque nós temos maioria ali nas pautas do agro. Então, eles começaram a governar por decreto, alterar resoluções e possibilitar a reativação desses movimentos. O que o governo Bolsonaro fez durante esse tempo todo, a ministra Tereza Cristina em especial, o doutor Geraldo Mello, que era o presidente do INCRA? Titular aqueles que já estavam assentados. Sim. Ou seja, essas pessoas que estão nos assentamentos, que têm vocação para a terra, que são produtores rurais, receber o título da sua terra para poder acessar crédito, vender se bem entender, ser produtor rural de fato. Primeira frase do ministro Paulo Teixeira, quando assumiu o Ministério do Desenvolvimento Agrário, foi que esses títulos, quase 500 mil títulos, quase 500 mil famílias, não passavam de papel de pão, ou seja, não valiam. E é o que estão fazendo. Eles estão agora perseguindo essas pessoas que receberam título, têm financiado o movimento, como eles mudaram os critérios da lista para poder entrar no programa de reforma agrária. Ou seja, se você for acampado, se o cara for acampado, se invadir propriedade, ele ganha ponto para ir para a lista para ser assentado. Coisa que vai completamente contrária à legislação, porque a lei diz muito clara, no próprio Estatuto da Terra, diz que a área invadida não pode ir para a reforma agrária e que invasor não tem direito a assentamento. Ou seja, eles estão usando de decretos e resoluções dentro do governo para poder fortalecer o movimento, como, por exemplo, no último orçamento, quase 1,2 bilhão de repasse para cooperativas e ONGs ligadas ao movimento, porque eles não têm CNPJ, né? Então eles ficam passando por terceiros. Peraí, deputado, só um ponto aqui, porque eu acho que não sei se a nossa audiência tem noção do tamanho disso. Foi isso, o governo Bolsonaro assentou mais de 500... Não, o governo Bolsonaro titulou. Ou seja, ele deu carta de alforria para mais de 500 mil famílias, título de propriedade. Vamos arredondar isso para praticamente 2 milhões de pessoas, que são pessoas assentadas, que estavam há anos e anos dentro de áreas de reforma agrária e que não tinham o título dessa terra. Ou seja, chegava o líder do movimento lá e falava assim, não é mais você, sai daí que eu vou colocar outro. Não, é porque isso me chocou, eu tenho um vídeo sobre isso em Parauapebas, que eles foram fazer e que eles não permitiram dar o título. Isso é importante que as pessoas saibam. Nunca foi pela titulação. Eles querem usar toda essa população como massa de manobra,
como política, é sobre política, nunca foi por dar propriedade, porque isso é importante que seja dito. Ou seja, no governo Bolsonaro foi distribuído mais títulos do que em todos os governos do PDT somados. Isso é importante. E agora o que eles estão fazendo? Eles estão retirando esses títulos, porque o que eles querem, gente, não é dar terra para as pessoas, o que eles querem é manter essa turma como no cabresto ali, né, como massa de manobra para pressionar e para fazer movimento político. Até porque não era uma questão, o enfraquecimento do MST no nosso governo, pode ser assim, porque eu era vice-líder do governo. Então, o enfraquecimento do MST no nosso governo não foi uma questão simplesmente ideológica ou política, foi também uma questão financeira. Né? Os movimentos não conseguiam se organizar o suficiente para acessar essas famílias e conseguir tirá-las do movimento, ou colocá-las no movimento, aliás. O que está acontecendo agora é que o financiamento de entidades ligadas ao MST e a mudança desses critérios tem feito com que essas listas, por exemplo, sejam organizadas pelo próprio movimento. Então, a liderança do MST chega lá e fala assim, ó, você vai ter direito ao assentamento se você invadir tal propriedade. Ó, você vai poder se você ficar acampado com a gente tantos dias. Você vai ter o direito se fizer isso ou aquilo. Coisa que não acontecia mais. Então, a gente estava dando alforria para essas pessoas. E hoje, vamos falar aí, praticamente 900 mil assentados no Brasil, quase 1 milhão de pessoas que estão indignadas com isso também. Porque estão vendo o seu perigo de novo. Tem gente que nos relatou lá atrás, quando a gente foi titular diversas famílias, lá no governo passado, gente que falava assim, ó, eu era obrigado a invadir. Se eu não fosse invadir, jogava minhas coisas na rua, tirava minha mulher de casa, batia nos meus filhos. Era isso que acontecia. E isso, infelizmente, agora está voltando a acontecer porque eles estão financiados, ou seja, eles estão no centro do poder. Aí fica a pergunta. Se eles já têm os cargos que queriam, já têm a estrutura que queriam, participam diretamente das decisões do governo, inclusive do conselhão do presidente da República. Por que abrir o vermelho? Por que invadir mais terra? Por que mais protesto? Qual que é o objetivo final disso? Eu tenho uma coisa muito clara, é um movimento político que usam as pessoas de massa de manobra política, ideológico, para vencer narrativas e colocar narrativas completamente falsas na cabeça da população, dizendo que o MST é a melhor coisa do mundo, quando a gente sabe que é um movimento criminoso, terrorista, invasor e que só faz o mal para as pessoas. Né? Violento, né, Paula? Deputada, a gente comentou no intervalo que existe uma fake news que o MST é o maior vendedor, né, de arroz aí do Brasil. E eu queria que você comentasse um pouco nisso, porque foi um dos motivos que eles foram ao Japão. Não sei se foi isso mesmo, se você pode esclarecer isso para a gente. Bom, primeiro é uma narrativa daquela minta tantas vezes que um dia ela vira verdade, né? Vamos repetindo a mentira, que é uma narrativa simpática, vendável, né? Dizendo que os caras têm uma produção maravilhosa e tal. Produzem. Agora, não é a quantidade mínima para sustentar um Estado da nação. Tanto que quando estava o preço absurdo, né, e o aumento na inflação em relação ao arroz, a gente mesmo questionava, falava assim, ué, mas cadê o arroz do MST que sustenta o Brasil, né? Não existe isso. Não existe a mínima realidade fática nisso e, principalmente, a mínima competitividade no arroz que eles produzem. Pelo contrário, esse governo, vou lembrar vocês, tentou, alguns meses atrás, fazer um leilão de arroz, lembram? Fazer uma compra internacional de arroz, a gente denunciou a corrupção nesse movimento, caiu o secretário do ministério, deu problema lá dentro e tal, e tiveram que suspender a ação que estavam fazendo. E muitas dessas pessoas ligadas também à Conab, que é presidida por um famoso líder político do MST. Então, são aquelas engenharias de governo e de política que um está beneficiando o outro dentro de cargos estratégicos e vendendo mentira, vendendo narrativas completamente falsas. E, deputado, eu vi que o senhor comentou recentemente, a gente falava aqui há pouco também sobre os tarifaços de Donald Trump, as tarifas com relação ao nosso país, ao Brasil. De alguma forma isso atinge o setor do agronegócio? Que é preciso observar? Vamos lá, qualquer aumento de tarifa para nós é super preocupante, até porque o nosso agro tem o tamanho que tem e chega nos países, nos mercados que chega, por causa da nossa competitividade. Né? Nenhum país no mundo tem a agricultura tropical que nós temos, ninguém produz até 3 safras como nós fazemos aqui, ninguém tem a oportunidade de mercado que nós temos e o custo de produção que nós temos. Então, qualquer tarifa nos gera preocupação. Eu esperava que viesse algo muito pior, muito pior. Dos 10%. Esperava que viesse pior que os 10%. Os 10% é algo que é completamente absorvível, vamos dizer assim, pelo setor produtivo. Claro, é ruim,
Óbvio que dificulta muito as questões com os Estados Unidos, porém, nos abre oportunidades, as tarifas maiores para outros países, como é o caso da China, né? E acho que isso a gente tem que deixar extremamente claro. O balanço comercial do agro brasileiro, 52% de tudo que o agro do Brasil vende é para a China. Nossa. É para a China. Um pouquinho mais da metade. Então, assim, é um mercado extremamente importante para nós. Imediatamente, a hora que vem a tarifa de quase 50% da China, dos Estados Unidos para a China, e agora continuam nessa briga, eles deixam de pegar, por exemplo, o complexo soja, né, de grãos lá das multinacionais americanas nos Estados Unidos e passam a comprar aqui do Brasil. Oportunidade boa para nós. Hoje o nosso interesse é muito maior em vender produto beneficiado, é muito melhor vender proteína, né, que é a DDG, né, a gente esmaga a soja, usa o óleo aqui, produz biodiesel, biocombustível, óleo comestível, pega esse DDG, transforma em frango, transforma em porco, transforma em boi e vende carne, que vale muito mais. Então, assim, esse é o nosso mercado hoje. Enfrentamos uma oportunidade enorme, né? Temos uma oportunidade enorme hoje com uma influenza aviária nos Estados Unidos, uma crise lá na Ásia, a possibilidade de aumentar ainda esses mercados, que nós já somos os maiores na proteína. Então, tem oportunidades por aí. Agora, precisa ficar muito de olho. Tem produtos nossos extremamente impactados, como é o caso do suco de laranja. Existe uma doença no cítrico que chama greening. O greening praticamente acabou com a laranja da Flórida. Hoje, quase 40% ou 30% do que a gente exporta de suco de laranja vai para os Estados Unidos. Né? As invasadoras vão para lá, vai o suco in natura daqui, é invasado lá. Boa parte do mercado consumidor é nosso aqui, então a gente é de produto brasileiro lá. Então isso vai gerar um impacto grande com a tarifa. Nós temos uma preocupação também com a carne, apesar de que tem alguns grupos industriais brasileiros que já têm unidades de abate nos Estados Unidos, vai ter um impacto também no preço. E a questão do etanol, que é uma briga eterna Brasil e Estados Unidos, que a gente quer colocar nosso açúcar de cana lá, eles querem colocar o etanol de milho deles aqui. E a gente nunca consegue chegar num meio termo, porque a gente também produz muito etanol de milho. Então, seria muito ruim para nós e eles ficam usando o açúcar de beterraba deles lá. E a gente fica tentando essa briga, estava em algo em torno de 2,5, com esses 10 vai subir 7,5 nessa conta. Tem que ver o impacto, como é que vai ser no final disso. Por enquanto, sob controle. E aí eu tenho que fazer uma defesa aqui, independente de quem esteja no governo, ou independente do partido que esteja por aí, o Itamaraty, tirando de lado as questões ideológicas do comando, o Itamaraty tem uma habilidade, uma capacidade de negociação do nosso corpo diplomático que é maravilhosa. Assim. Aliás, a gente treina embaixadores de outros países, né? Porque o nosso corpo diplomático é muito competente. Então, eu tenho muita fé que eles vão conseguir sentar à mesa e seguir o jeito Trump de ser, que, na verdade, ele faz isso para chamar para a mesa. Né? 50 países já anunciaram que vão começar a negociar de novo. Então, tentar menos com a China. Tirar ponto positivo disso. É porque a China está querendo impor mais tarifa, ele falou que vai colocar mais, acabou de dar uma entrevista agora. Então... não sei se o Trump conhece o MST e sabe que, por exemplo, ele ganhou terras da Venezuela, né? Alguma coisa assim que eu acho que preocuparia. Deputado, eu queria que você aproveitasse também essa oportunidade, porque a gente sabe que o Brasil é o celeiro do mundo e a gente alimenta, né, o mundo. Então, isso é bastante importante. É o setor que teve produtividade no nosso país. Sem o agro, o Brasil não só não teria crescido nesses últimos 40 anos, como teria até caído, né? Então, é impressionante a força do agronegócio. E tem sempre essa questão de que se o agronegócio acaba contribuindo ou não para o desmatamento. Então, eu queria que você desse um pouco desses números da produtividade do setor, comparasse com o resto do mundo, para tirar essas dúvidas completamente infundadas. Vamos lá, para explicar tudo isso, eu vou ficar o dia inteiro aqui com você. Eu vou tentar ser o mais conciso possível. Temos até o meio-dia. Nós temos uma das maiores batalhas que nós temos no nosso setor, e cabe a mim fazer isso também, né? Eu faço isso, a ministra Tereza faz isso, e os nossos membros, nós somos a maior bancada do Congresso, somos em praticamente 350 parlamentares, é vencer uma narrativa. Né? E essa narrativa que é uma falácia que criaram contra nós internacionalmente, e tivemos há poucos meses atrás, na União Europeia, justamente para vencer essas falácias lá e essas narrativas contrárias a nós, da maneira como nós brasileiros produzimos. Vou repetir. Ninguém tem uma agricultura tropical como nós temos. Ninguém tem a legislação ambiental que nós temos aqui no Brasil. Para quem não sabe, é importante falar isso para o cidadão urbano, e aqui olhando bem diretamente para a câmera aqui, o cidadão urbano saber, é só no Brasil que a gente cumpre o mínimo de 20% de preservação em qualquer propriedade.
Só no Brasil. Ninguém tem uma lei dessa. Nós temos aqui no bioma Mata Atlântica, que pega boa parte do Brasil, principalmente da costa, os estados do Sudeste, do Sul, nós precisamos de preservar pelo menos 20%. Vamos para o Cerrado, sobe isso para 30%, 35%. Vamos lá para o bioma amazônico, chega a 80% de preservação. Ou seja, o proprietário rural, o produtor rural, só pode usar 20% da sua área para produzir. Isso é a realidade da legislação ambiental brasileira. Além disso, tem o CAR, que é o tal do Cadastro Ambiental Rural, onde qualquer proprietário no Brasil faz um georreferenciamento, que nós fomos obrigados a fazer e fizemos, um georreferenciamento mostrando na sua área o que você tem área de reserva, o que você tem área de mata atlântica, de mata ciliar, o que você tem de área de plantio, de área de pasto, área degradada, para que aí, se tiver alguma coisa irregular, o governo dê a oportunidade do PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental. Resumo para vocês. Só o Estado de São Paulo terminou a análise dos caras até hoje. Faz 5 anos que isso tinha que estar pronto. A gente todo ano prorroga o prazo, porque a maioria dos estados ainda não conseguiu analisar essa questão dos produtores. Às vezes, tem casos, aconteceu com uma grande cooperativa do meu estado, do Paraná, que mandou uma carga de soja lá para a Alemanha e a carga voltou porque não tinha análise do CAR, sendo que na lei a análise do CAR é responsabilidade do estado, não é do produtor. Mais um desafio para os nossos produtores. Segundo ponto, nós significamos para a economia brasileira praticamente 1/3 do PIB, praticamente 1/3 do PIB, algumas variáveis aí conforme o ano, mas dá praticamente 1/3 do PIB arredondando, mais de 30% dos postos de trabalho, 32% dos postos de trabalho, das oportunidades de emprego são geradas pelo agro brasileiro e a balança comercial, que se não fosse o agro, o Brasil não teria balança comercial positiva, quase 54% da balança comercial sai do nosso setor. Mesmo assim, a gente fica enfrentando os dedos apontados de boa parte do mundo. Só que isso tem uma razão muito clara. É uma razão concorrencial, é uma razão comercial. Os nossos maiores concorrentes mundiais, Estados Unidos e União Europeia, claro que eles têm que falar mal da gente, não são eles que vão falar mal da gente. Então chega lá na União Europeia, o Macron fica falando um monte de barbaridade do Brasil, porque eles não têm a mínima condição de produzir da maneira como nós produzimos, eles fazem uma safra só, porque o resto fica congelado a metade do ano, eles não conseguem ter o custo de produção que a gente tem e eles não conseguem colocar os nossos produtos baratos lá, os produtos deles baratos lá. Aqueles protestos que tiveram na União Europeia dos produtores rurais e de agricultores na frente dos parlamentos, que parou toda a União Europeia e mudou boa parte da composição do Parlamento Europeu, foi justamente contra nós. Dizendo, ei, para de comprar produtos brasileiros que chega mais barato aqui e arrebenta com a gente. Um protecionismo que chega à média de 30%. Uma vaca em lactação, ou seja, uma vaca produzindo leite na França recebe 500 euros de subsídio. Nós não temos nem 2% de subsídio aqui no Brasil. Nossa, e mesmo assim, a gente tem competitividade, a gente consegue concorrer com eles e a gente consegue entregar. Fui para o USDA americano, Departamento de Agricultura americano, todo poderoso, maior produtor de grãos do mundo, né? Chego lá e eles falam para nós, ó, o Brasil é maravilhoso, o Brasil tem uma potência gigantesca, o Brasil pode, nas próximas décadas, triplicar a produção sem ter que abrir novas áreas ilegalmente, sem ter que desmatar ilegalmente, só fazendo manejo, usando áreas degradadas, triplicar a produção para cumprir a nossa responsabilidade social de alimentar boa parte do mundo. Só que tem um problema, nós não temos o mínimo de infraestrutura necessário para fazer isso. Então chega o chefe da economia lá do USDA americano, olha para mim e fala assim, vocês querem ser os grandes players mundiais de commodities? Vocês não têm armazenagem para os grãos de vocês. Vocês não têm estrada para transportar. Vocês não têm porto que funcione direito. Vocês não têm irrigação, ficam dependendo do tempo. Olha o que aconteceu com o Rio Grande do Sul. 4 safras de seca, de problema, inclusive esse ano, e uma de chuva. Vão para 5 safras no Rio Grande do Sul que o produtor hoje não tem o que fazer, não consegue crédito, não tem como pagar conta, não consegue. Por quê? Porque não tem o mínimo de planejamento. Então precisa de muito investimento no setor porque, te corrigindo na tua primeira fala, nós não somos o celeiro do mundo. Nós fomos o celeiro do mundo, que a gente só vendia grão in natura. Hoje nós somos o supermercado do mundo. Porque a gente vende carne, a gente vende grãos, a gente vende produto industrializado, a gente exporta e a gente está nas maiores, aliás, hoje de manhã, saí agora há pouco, da Anuga Select, uma das maiores feiras de alimento do mundo, aqui em São Paulo, com gente de 50 países visitando para comprar produto brasileiro. Esse é o nosso agro. Uma última questão bem rapidinho. A gente está vendo que a popularidade do presidente Lula está caindo cada vez mais e muito se dá por conta da inflação, né? E a grande aposta dele é a safra que vai ter esse ano, que ele está apostando que vai diminuir o preço dos alimentos. Você acha que isso pode acontecer mesmo para melhorar a popularidade? Veja, o governo utilizou de um timing perfeito para criar uma tempestade fake, dizer que tinha desabastecimento no Brasil e principalmente dizer que os preços estavam altos por causa do agro.
E pelo contrário, nunca teve desabastecimento e nós nunca paramos de produzir. Está tudo aí e o produtor também sente no bolso esse aumento de inflação, que é resultado de política macroeconômica falha. Um governo que gasta demais, que continua com a folha inchadíssima, que tem uma irresponsabilidade fiscal gigantesca e não consegue ter o mínimo de confiança do mercado. É isso que gera inflação. Agora, o timing é perfeito para eles anunciarem uma série de medidas de abrir tarifas de importação de produtos que só nós vendemos. Vai abrir tarifa de importação de café, vai abrir tarifa de importação de carne, só nós que temos. Vai comprar de onde isso? É só para inglês ver, para dar uma resposta política para um problema sério da economia e que no timing anunciado vai cair justamente nessa super safra que nós vamos ter e que, obviamente, vai baixar os preços dos mercados. Então, muito cíclico isso, mas a gente continua pedindo o que eu pedi desde o primeiro dia que entrei, reeleito agora presidente da FPA, desde o dia que entrei na presidência da FPA, que o produtor rural faz tudo perfeito. Trabalha, produz, põe comida na mesa. A única coisa que precisa é que a política não atrapalhe e que o governo respeite. É só isso. Parece que é pedir muito, né? É a Frente Parlamentar da Agropecuária, né? Que tem rede social para quem quiser acompanhar de perto o trabalho. O senhor também gostaria de deixar aqui um acesso para quem quiser saber mais sobre o trabalho importante que os senhores fazem? Vamos lá, preciso aumentar meus seguidores. @Pedro Lupion, tô chegando nos 100 mil orgânicos. Por favor, me ajudem. Vamos ajudar, vale a pena, né? E tem que ficar de olho. Isso, e apoiando, né? Esse trabalho, mais uma vez, muito importante mesmo. É uma conversa que a gente poderia realmente ficar aqui um bom tempo, né? Deixo então um convite para quando o senhor puder voltar, falar um pouquinho mais sobre os trabalhos. Obrigada pela participação. Gente, eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho de vocês. Sou um consumidor assíduo da Oeste, estou sempre acompanhando as falas, os posicionamentos. Vocês fazem um trabalho espetacular e extremamente importante em tempos sombrios que nós estamos vivendo. Então, contem sempre com o meu apoio e com o meu trabalho lá. Que bom, que alegria, uma grande força para a gente também. Muito obrigada, viu? Deputado Pedro Lupion, federal, participando aqui com a gente hoje de Oeste com Elas. Até uma próxima.